Boa noite. Graças a Deus estamos aqui novamente, né? Mais um dia, mais uma semana, para a gente se ligar com os nossos mentores e dizer a eles que nós estamos aprendendo a nos conectar com a energia maior, com a energia que vem de Jesus, que vem do Pai, né? E do aprendizado que temos que ter todos nós. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos somos irmãos. E somos irmãos também dos espíritos que aqui trabalham, daqueles que são os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, né? A gente chama de anjo da guarda, mas eles são os nossos protetores, que têm a missão de vir conosco quando reencarnamos, para nos acompanhar, olha só. De repente a gente também já fez isso, não sei, né? Numa encarnação de alguém, a gente também já veio junto para ajudar. E é apenas isso que eles vêm fazer. Como eles estão do outro lado, eles enxergam tudo, né? E podem nos orientar melhor. Nós é que somos surdos, a maioria das vezes, né? Somos surdos e não conseguimos ouvir o que eles falam ao pé do ouvido. Aquela história que a gente tem um diabinho de um lado e um anjo do outro, é bem assim, é bem assim. Às vezes a gente escuta o diabinho e deixa o bom conselheiro de lado, né? E por isso que nós precisamos, assim, de uma casa como esta, que graças a Deus existem muitas, né? Para que a gente possa ter um local para fazermos esses encontros mais de perto, né? Mais aconchegante. Cada vez que a gente vem para uma casa dessa, não vimos sozinho. A gente nunca vem sozinho. Ou trazemos algum companheirinho que está precisando de ajuda, né? E o nosso protetor está sempre junto. Então, às vezes, nós trazemos alguém, algum irmão que está precisando de ajuda. Eles aproveitam a companhia, veem que a gente está vindo para um lugar bom, porque alguma coisa em nós diz isso a eles. Eles nos acompanham. Quando isso acontece, ficam aqui dentro e vão tomar o passe também e vão ser tratados e recolhidos. Então, sem a gente saber, nós ajudamos muitos espíritos. Vocês podem ter certeza disso, que na nossa companhia sempre vem alguém, né? Não é sempre, mas a maioria das vezes que nos dirigimos a uma casa como essa, uma casa que vai tratar dos espíritos, que faz tratamento, com certeza a gente tem um companheirinho, uma companheira que vem e que fica porque entrou, não sai, a não ser para ser socorrido, né? Tá bom? Então, pensando nisso, nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, às esferas superiores, nos recolhermos um instantinho para dentro de nós mesmos, tranquilizando o nosso coração e os nossos pensamentos. E assim, tranquilamente, sentindo a energia que já está tomando conta de cada um de nós. Uma energia tranquila, serena, e com a nossa energia aquietada, os nossos pensamentos quietos. Vamos pronunciar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Porque teu é o caminho, a verdade e a vida para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Chegou o momento agora de apresentarmos o nosso palestrante de hoje, que é um desconhecido de quase a maioria, né? Nosso querido Tini, companheiro da casa, e um palestrante assim, cientista, físico, e muito, muito lindo por dentro, viu, gente? Porque... Fique à vontade. Obrigado. Para quem não me conhece, às vezes pode ter alguma pessoa que está me vendo pela primeira vez. Eu sou um trabalhador da casa, meu nome é Edson Tini, e eu sempre gosto de agradecer muito pela oportunidade da gente poder estar conversando mais uma vez sobre algum tema, né? Sempre eu gosto de trazer um tema diferente para a gente poder estar fazendo as reflexões, né? E por conta disso, é que eu acho que eu, na verdade, sou privilegiado nesse sentido, de conseguir estar tendo a oportunidade de estar passando por essa experiência, né? E assim como muitos outros de vocês que também têm conhecimento, aprendizado, porque cada um tem sua história e sua evolução, né? Então, cada um em si tem o seu momento de conhecimento de coisas que muitas vezes eu não conheço, né? Então, aí é onde a gente tem, em diversos momentos, oportunidade de aprender um pouquinho, né? E o tema de hoje, que foi escolhido, é a respeito da humildade. Inclusive, estava lá falando a respeito da importância da humildade, né? Diz aqui, e tem essa imagem, que muitas vezes a gente pega como exemplo a respeito do que a gente poderia ter de vivência prática ou aquele momento que demonstra uma certa humildade em relação à história do Mestre Jesus, né? Porque isso aí, independente, que nem assim, hoje na casa, trabalhando com a parte da espiritualidade, mas desde o início a base sempre da maioria da gente tá em cima da Igreja Católica, das missas, da Bíblia e assim por diante, né? E lá a gente vê em determinado momento que tem a história da missa e que fala a respeito de lavar os pés, aonde o próprio mestre humildemente vem em relação aos seus discípulos fazer um ato de humildade, né? Aqui em cima eu coloquei a respeito para eu poder lembrar um conto chinês. Eu gosto muito dessas coisas orientais, até porque eu estudei muito em relação a tudo isso, continuo tentando aprender um pouquinho mais com tudo isso. E esse conto eu acho que é legal para a gente poder estar exemplificando um pouquinho a história da humildade. Então, dizia-se em tempos atrás que uma pessoa da região do nosso ocidente, muito estudioso, uma pessoa que era cientista, pesquisador, gostava muito de ler, aí ele fez cursos em todas as áreas, pós-graduação, mestrado, doutorado, então era uma pessoa que tinha um conhecimento assim de várias áreas muito grande. E um dia, e mesmo com tudo isso, ele estava em busca
do que poderia ser, porque até então ele não tinha conseguido alcançar o que ele estava buscando, que era a história da felicidade. No íntimo dele, ele não se sentia feliz, por mais que ele tivesse estudado e tido tudo isso de experiência e de oportunidade. E aí ele ouviu dizer que lá no Oriente existia um senhor que era muito, muito sábio e que poderia ajudá-lo. Aí ele falou, eu vou atrás desse senhor para eu saber do que se trata e querer aprender com esse senhor. E ele, por muito tempo procurando, até conseguir descobrir a localização da onde esse senhor morava. E ele morava num casebre bem simples, numa montanha lá na China. Chegando lá, ele bateu na porta, esse senhor abriu a porta para ele. Ele falou assim para o senhor, o senhor é o mestre sábio que todas as pessoas comentam? Aí ele vira para o jovem e fala assim, não sei lhe dizer, mas se o senhor quiser entrar, podemos conversar. Aí ele entrou. E como existe todo um ritual e um hábito, os orientais foram oferecer um chá. Ele falou, vou fazer um chá. Tá bom. Aí ele sentou, os dois sentaram-se à mesa, e aí esse senhor virou para ele e falou assim, mas o que te traz aqui, na verdade? E aí o rapaz começou a relatar o seguinte. Ele falou assim, olha, eu estou em busca de um conhecimento, algo que está vazio dentro de mim, mas eu já fiz faculdade de engenharia, faculdade de astronomia, fiz pós-graduação, e enquanto ele estava falando e relatando tudo o que ele havia feito em relação até ele chegar àquele momento, o senhor começou a pôr na mesa as coisas e começou a servi-lo colocando o chá na xícara. E aí o senhor foi virando o chá na xícara delicadamente e o rapaz continuava a falar a respeito do que ele havia feito, de todas as coisas que ele tinha em busca, do conhecimento que ele estava tentando e tudo mais. E o senhorzinho continuou virando. Aí o chá foi enchendo a xícara, transbordou, caiu no pires, ele continuou virando o chá emborcou, caiu para cima da mesa e começou a cair no chão. Nisso o rapaz assustou. Aí ele falou assim, espera um pouco, senhor. Aí o senhor parou. Ele falou, o que foi? Ele falou assim, o senhor não está vendo que está derrubando tudo? Ele falou, estou. Mas acontece que a gente só consegue aprender alguma coisa se a gente estiver vazio. Ele estava com tanta coisa, ele tinha tanto conhecimento, que ele não escutava o que o outro estava querendo falar. O que ele estava buscando. Então ele não tinha a humildade em busca de alguma coisa que ele estava querendo. Interessante essa historinha, né? Então diz, numa das lições que eu peguei na internet, que fala assim, por mais inteligente que alguém pode ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Então, por mais que eu corra e que eu tenha entendimento de algumas coisas, eu tenho que ter humildade para poder entender um pouco e escutar o que o outro tem para me ensinar. Se eu não tiver isso, eu não vou aprender. Dúvidas? Está claro, gente? Vamos em frente. Então, aí, a importância da humildade. No dicionário, eu fui lá dar uma pesquisadinha para a gente poder entender da palavra humildade e da palavra humilde.
Então diz assim: humildade, qualidade da pessoa humilde, modesta, simples, sem vaidade, simplicidade, escassez de luxo, de ostentação, sobriedade, a humildade de suas vestes. Quando a gente lê isso, e dentro do que a gente entende e aprende na sociedade, eu acho que a humildade, ela cabe para nós, às vezes, uma imagem ou dá um entendimento de alguma coisa um pouco simples e modesta, mas alguma coisa que pode ser fraca, que pode ser frágil, algo que seja simples, sim, mas uma coisa que pode ser pobre. Às vezes a pobreza dá a entender que é alguma coisa suja, não muito limpa. Algo miserável, né? Quando a gente pensa numa coisa pobre, miserável, a gente pensa numa coisa de pouca energia. A pessoa muitas vezes pode estar dentro da ignorância porque não tem opções e não tem condições de aprender alguma coisa, ou de estudar, ou de fazer assim grandes cursos e tudo mais, né? Por conta disso, ela pode ser uma pessoa despreparada para muitas coisas. Por ser uma pessoa que vive nesse mundo, nessas condições, ela pode muitas vezes apresentar assim um pensamento sem propósito. Como a gente fala que não tem ostentação e não tem luxo, ela pode não ter vaidade alguma, ser simples demais. E dá a impressão de ser uma pessoa totalmente dependente de algum auxílio, de alguma ajuda, por conta de ser frágil e dentro da história que eu estou relatando. Não dá para entender um pouquinho, direcionar um pouquinho o pensamento dessa forma, quando a gente fala de humildade? Eu acho que essas palavras ela cabe dentro do que estava ali sendo descrito no dicionário. Sem ambição também, às vezes. Mas quando eu fui pegar a palavra humilde, está descrito assim: que não tem noções de suas limitações, ou que tem noções de suas limitações, que não se valoriza demasiadamente, e que não demonstra vaidade e é uma pessoa modesta. Aí parece que o entendimento começa a mudar um pouquinho, né? Porque está falando que é uma pessoa que tem alguma coisa de diferente, né? Ela é uma pessoa que, pelo fato dela ter noções de limitações, ela pode entender um pouquinho e achar e compreender que ela tem imperfeições, que ela comete erros, né? Que é uma pessoa limitada. Por conta disso, as pessoas podem se tornar pessoas solidárias, né? Porque ele começa a reconhecer e entender um pouquinho de que, como ele é assim, outras pessoas também são assim. Então ele pode, de repente, ajudar na medida do possível uma outra pessoa. Para ele poder ajudar a outra pessoa, ele vai ter a história da empatia, que é se sensibilizar um pouquinho com o problema do vizinho, do amigo, de algum familiar. Não importa que ele seja uma pessoa simples, que não tem grandes condições financeiras, mas ele vai tentar ajudar essa pessoa, porque ele se sensibiliza um pouquinho com aquilo que está acontecendo com o próximo. Ceder. É uma pessoa que, por conta de pensar desse jeito e não se valorizar demais, ele entende que, como ele tem essas imperfeições, tem hora que ele tem que ceder a algumas situações, né? E não impor de alguma forma. Ouvir. Começa a entender um pouquinho que é importante eu ouvir o que o outro tem para me falar, para me dizer. Aprender.
de certa forma, estamos aprendendo o tempo todo à medida que ele vai se sensibilizando e querendo ouvir o que o outro tem a lhe ensinar. Caráter e moralidade. Todo mundo, e à medida que a pessoa é modesta, ela vai trabalhando isso e cada vez mais aumentando mais essas coisas relacionadas a viver dentro da moralidade. E as pessoas, muitas vezes, são pessoas honestas, de bom caráter, né? Na grande maioria das vezes. Perdoar. Como passa por muitas situações de humilhação ou por algumas pessoas que às vezes se acham demasiadamente poderosas em relação à pessoa humilde, ela começa a entender um pouquinho que muitas vezes ela perdoa muitos comportamentos ou situações que ela mesma passa em alguns momentos, né? Mas acho que acima de tudo, o que é mais importante e o que eu acho que está valendo mais é respeitar. Eu acho que a pessoa humilde, à medida que vai entendendo, ela respeita todas essas coisas que estamos falando aqui, principalmente ao próximo, né? Valoriza isso, porque é dessa forma que a gente começa a entender que é dessa forma que eu vou evoluir e aprender mais e ter mais oportunidades em relação à história do aprendizado. Tudo bem? Dúvida? Tá claro? Eu estou na sua frente, tá dando para ver? Sim? Senão você manda eu sair da frente. Então, quando a gente pega uma parte do Evangelho, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, o que a parte da espiritualidade está tentando nos passar de informação ou de entendimento? A primeira coisa que fala assim, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Está dizendo respeito a qual pobre de espírito? As pessoas, da forma como eu relatei antes. Essas pessoas que desenvolvem e que trabalham o lado da humildade, né? Porque no próximo parágrafo diz assim, ó, a incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Porque o humilde, no sentido aqui do evangelho, está querendo dizer assim, aquela pessoa que está lá, com aquela noção de limite, que respeita o próximo, que quer ouvir o próximo, que está disposto a ter empatia em relação a várias situações, essa é a pessoa humilde do qual Jesus vem nos falar, que é o que ele chama de pobre de espírito. E aí os orgulhosos nós vamos comentar um pouquinho mais para frente. No outro parágrafo eu puxei o seguinte, ó. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas à sua atenção, a seus olhares, concentrados sobre sua pessoa e não podem se elevar até Deus. Porque aí tem o lado de que a pessoa estuda tanto, está tão focada em tanto conhecimento, que a parte daquilo que ele considera como não sendo materialmente visível e dentro das pesquisas não faz sentido, não tem importância ou eu não consigo entender. Então aí tem uma limitação em relação a entender um pouco o lado da espiritualidade, o lado da divindade, né?
E ao passo que muitos focam nesse tipo de pensamento, eles acabam fechando todos os olhos e a visão para tudo isso. Que é aquele primeira historinha que eu comecei a contar. A pessoa não consegue entender que ela tem que abrir o seu coração para que ele possa entender e ser preenchido por toda essa energia e por toda essa divindade. Se conectar com essa energia, permitir que ele possa ter esse contato. Enquanto isso não acontecer, aí eles vão cada vez mais em busca de alguma coisa, tem muita coisa, mas ao mesmo tempo não tem nada. É vazio. Continuando aqui, ó. Mais um pouquinho, olha. Diz assim, ó. Se recusam, continuando o parágrafo falando sobre o que estava no anterior, né? Se recusam a admitir o mundo invisível em um poder extra-humano. Não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar. E se não, sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Então, muitas vezes isso passa a ser uma coisa irônica, né? Não acreditam mesmo, né? Entra em descrédito no sentido que eles entendem que aquilo não é importante, né? Não faz sentido, né? E aí digamos assim, o perigo, né? A armadilha em relação a quanto mais a gente estuda e aprende e entende as coisas, mais a gente tem que estar tentando trabalhar o lado de que eu não sei tudo e eu ainda tenho muito que aprender, né? E mesmo que eu saiba muito sobre uma outra pessoa que sentou ao meu lado, às vezes essa pessoa, eu tenho que ter humildade para poder ouvi-la, aprender com ela algo, né? Porque eu também não vou saber tudo, né? Continuando aqui, ó. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas. Segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que levam a sério por pobres de espírito. Então, parece que o que é mais humilde ou ligado à humildade, por ser mais simples, por viver mais na situação, fica mais aberto no sentido de estar conectado ou próximo a algo divino. Como que se apegando àquilo que vai me ajudar e que vai me socorrer. Só que isso é o tempo todo. Então, mesmo que eu tenha materialmente condições e que eu tenha tido a oportunidade de ser uma pessoa muito bem-sucedida profissionalmente, eu tenho que continuar mantendo essa conexão, porque se eu não tiver com essa conexão permanentemente ligada, eu não vou conseguir entender e aprender com tudo isso. Eu vou deixar com que predomine uma outra energia, uma outra forma de pensar. E aí eu passo a ser uma pessoa arrogante, orgulhosa, excessivamente poderosa, autoritária, porque eu sei o que eu estou falando, né? Geralmente é isso que acaba acontecendo, né? Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que eu estou falando. Porque existem várias formas da gente poder estar conversando e explicando em determinadas situações sem ser arrogante, sem ser presunçoso, sem se impor de uma forma incômoda à outra pessoa, né? Que é a história do diálogo e não do monólogo, né? Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros. Nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reencontrarão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder
e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, sem nem os igualar. Não é uma imposição que é dada pela espiritualidade dizendo assim, é um castigo. Olha, já que você não está cumprindo as leis e não está de acordo, então você não vai conseguir ter acesso a tudo isso. Mas ele simplesmente quer dizer assim, olha, quem está no caminho, quem está seguindo o caminho, quem está pensando de uma forma mais ligada a isso que a gente está falando, é muito mais fácil de receber todos os benefícios do plano espiritual. E se você não estiver no caminho, não estiver seguindo isso, bom, é melhor você mudar, porque você só vai conseguir alcançar isso se você for para o outro caminho. É só isso que ele está querendo dizer. Quanto tempo isso vai demorar, Tini? Cada pessoa de acordo com a sua evolução, com o seu aprendizado. Pode demorar anos, a pessoa pode desencarnar e ainda ir para o outro plano ainda não aprendeu, pode reencarnar de novo e começar tudo de novo e passar de novo por aqui e não aprendeu, e assim vai. A espiritualidade não está preocupada com essa escala de tempo. Ela vai dando oportunidade infinitamente para que a gente possa aprender e se aprimorar. E é isso que ela tenta ensinar para a gente. Passar esse tipo de exemplo, né? Tudo bem, gente? Perguntas, dúvidas? Vou continuando aqui. Em todas as situações, o Evangelho vai sempre tentando fazer um paralelo entre a parte do orgulho e da humildade, para a gente poder entender. Eu já percebi assim, tudo tem sempre um lado extremamente positivo, que me traz uma coisa muito boa, e se aquilo extrapolar demais, ela passa a ser uma coisa que me atrapalha. Então, assim, eu ser humilde não vai me impedir de que eu saiba que eu tenha meus valores, que eu tenha a minha vaidade, que eu saiba me limitar em relação a algumas coisas de conhecimento, que eu possa buscar materialmente coisas que me tragam conforto. E aí isso pode entrar em contradição, porque pode falar assim, mas então você não está sendo humilde. Sim, estou sendo humilde, porque eu não vou usar isso contra ninguém. É simplesmente um processo meu. Isso, de certa forma, quando a gente fala do orgulho, é onde é o perigo. Por quê? Porque eu não posso ter orgulho? Eu tenho que ser sempre humilde e não posso ter orgulho. Ainda comentei isso com a minha esposa esses dias. Eu acho que todos nós temos orgulho de alguma coisa. Se eu trabalhei muito, se eu batalhei muito, se a gente está ali num processo de educar filhos e a gente vê que aqueles filhos estão num caminho bom, evoluindo, tiraram boas notas, a pessoa conquista alguma coisa, a gente tem orgulho daquela pessoa, ou não tem? E isso é um defeito? Isso é um problema para a minha evolução? Não. É um sentimento de que eu estou muito satisfeito, muito feliz pela conquista que foi tida ali em relação a alguma coisa que foi trabalhada, que foi batalhada. Não veio de nada. Trabalhou-se de forma honesta. Então, esse é o orgulho positivo. Esse é a sensação de energia, de orgulho que faz bem. O que faz mal? É você se sentir orgulhoso a tal ponto de você achar que porque você conquistou tudo aquilo, agora você só tem o seu poder e você é o maioral e ninguém mais te derruba. Esse é o orgulho que subiu demais. Esse é o tipo de pensamento que aí começa a ir para o outro lado. Aonde você começa a não enxergar mais os outros com a mesma visão que você tinha antes. Então você começa a mudar todas as conexões e a forma de relacionamento com as pessoas. Dá para entender dessa forma?
Eu entendi desse jeito. Eu não posso me abster e falar, olha, o orgulho a gente tem que excluir e não pode existir nunca mais. Não é isso. Mas depende de qual orgulho que a gente está falando, né? Será que existe tratamento para falta de humildade, então? Aí eu comecei a pensar nesse sentido. Eu falei assim, como é que a gente vai resolver esse negócio da humildade, né? Porque tem gente que não tem mesmo, né? E é difícil buscar isso, né? Você fala, nossa, a pessoa parece que não desce do pedestal, né? Vai só subindo, né? Aí eu procurando, eu falei assim, mas será que tem algum remédio que pudesse ajudar, né? A melhorar e a resolver o problema da humildade? Aí eu encontrei isso aqui, ó. Existia algo que falava sobre um medicamento que é para humildade. Como está tudo muito pequenininho, eu fui cortando e a gente foi lendo ele por pedaços. Aí a primeira parte do descritivo diz assim, ó, para que vai servir esse medicamento, né? Competência relacionada à qualidade de quem age com simplicidade. No meio corporativo, nas empresas, está relacionada à preocupação de não deixar o cargo falar mais alto que a pessoa que o ocupa. Característica exigida na disseminação do conhecimento e do compartilhamento da experiência. Interessante isso daí, né? Aí diz assim, ó, na outra partezinha lá daquele livreto, estava dizendo assim, em diversas situações, vemos profissionais conhecidos com o nariz empinado, entre aspas, né? Tal expressão resume uma demonstração de autossuficiência e desprezo pelos demais colegas. Neste sentido, nasceu a expressão fulano precisa tomar boas doses de humildade. Para contribuir com os profissionais que permitam que o cargo suba às suas cabeças, recomendamos o seguinte medicação. Olha que interessante. Então temos algumas medicações para ajudar nisso. A primeira, comprimido da transparência. Então, seja o mesmo com todos, sem distinção do cargo ou posição social. O profissional humilde não olha crachá, conversa com todos e valoriza os mais simples. Então, esse comportamento já vai ajudar a melhorar um pouquinho, né? Então, se ele tomar um comprimido da transparência e tiver exatamente esse comportamento, já vai dar uma melhorada na humildade e na arrogância, né? O outro pode ser um spray da verdade. Profissionais humildes reconhecem suas limitações, sabem que não estão acima de ninguém. Um xarope contra a arrogância. Como dizia o sábio, não pise nos outros enquanto estiver subindo, pois tornarás a encontrá-lo quando estiver descendo. Então, você sobe, mas uma hora desce. E aí, às vezes, você pode precisar daquela pessoa por algum motivo e aquela pessoa vai ter que estender a mão para você para resolver alguma questão ou algum problema. Porque, de certa forma, aquela pessoa tem mais capacidade para resolver alguma questão que você não está conseguindo resolver. Uma pílula da desculpa. Peça desculpas, mesmo que não estiver errado. Quem pede desculpas demonstra que se importa muito mais com a relação do que com o problema em si. Eu estou certo? Estou. Mas isso vai ajudar ou vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Então é melhor eu estar errado. Quando isso, Tini, eu posso usar? Em qualquer relacionamento. Eu posso depois tentar explicar de alguma outra forma aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou achando. É a história de como é que a gente conversa e como é que a gente dialoga, né? Aquela história de falar assim, é assim que tem que ser porque eu sei. Não, eu sei que você sabe. Então, se você sabe, me explica o porquê.
Se você me explicar, fica mais fácil. Aí se a pessoa não quer explicar, é porque eu já desconfio se a pessoa está sabendo mesmo, né? Eu acho que ela não está sabendo, não. Mas isso são coisas bem humildes, que faz uma diferença enorme, né? Em tudo. A posologia do medicamento diz assim, ó, para os líderes, prescrevemos a humildade em doses cavalares, todos os dias, de preferência pouco antes de conversar com seus colaboradores e pares. Como estava direcionado para uma coisa empresarial e de profissionalismo, mas eu acho que se a gente, de repente, em vez de líderes, a gente colocar como todos nós, né? Então eu acho que todos os dias a gente pode, de repente, pensar em tomar uma dosezinha dessa humildade, né? A gente poder estar sempre ali tentando dialogar, conversar e respeitar o próximo, né? Mário Sérgio Cortella, que é muito conhecido, tudo na mídia, e um estudioso da língua e tudo mais, e filósofo, né? Tem uma frase que ele diz assim: uma pessoa humilde é aquela que não diminui o outro para crescer. Então você não precisa humilhar ninguém para você poder alcançar um objetivo ou conquistar alguma coisa. A espiritualidade passa para nós assim: que tamanho tem o universo? Infinito? Será que cabe eu num espacinho do infinito? Cabe, não cabe? Cabe qualquer um? Cabe qualquer um. Então todo mundo tem espaço, e tem lugar e tem oportunidade. O que faz a diferença então, Tini? É eu entender que eu tenho que me conectar com tudo isso para eu poder seguir esse caminho e receber aquilo que eu mereço, aquilo que eu estou buscando, essas oportunidades que eu tenho que ter. Quais são as portas, as janelas que tem que se abrir para eu poder conquistar aquilo que é meu de direito? É isso. É me conectar com as energias do universo. É eu trabalhar com as energias a meu favor. Aí sim, as coisas vão crescer e vão se modificar. E eu preciso me preocupar com o próximo? Não, eu quero que o próximo cresça muito, junto comigo. Porque aí quando eu estiver lá, eu preciso de alguém para estar do meu lado me ajudando. Se eu subir sozinho, eu fico só. E aí, quem me ajuda? Vou me apoiar em quem, se eu não tiver ninguém do meu lado? Então eu quero muita gente do meu lado. Cada vez que você subir um degrau no sucesso, suba 2 na humildade. Eu achei legal essa frase que eu achei na internet. Então quer dizer que se eu subir 1 de sucesso, eu tenho que subir 2 de humildade. Né? Tenho sempre que pensar nesse lado de respeitar. Né? Aqui só para a gente voltar de novo, que é aquilo que eu tinha comentado a respeito do orgulho, né? Que no mesmo capítulo, quando fala das instruções dos espíritos, que vai falar sobre o orgulho e a humildade, olha lá o que é colocado aqui nesse parágrafo. Ó. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos, e todavia, sem a humildade, pois ser caridosos para com os vossos próximos, o vosso próximo. Então é o que eu estava comentando, né? E é o que está lá no Evangelho, reforçando isso e passando como mensagem. Fala assim, ó, a humildade, muitos mostraram e deram exemplo. Mas aí, o que acontece? A gente esquece, a gente não vai para esse lado. A correria é tanta, eu tenho tantos objetivos, tantas metas, tanta coisa para estudar, eu tenho tanto trabalho para fazer, que a gente se distancia disso. Esquece disso, né? E aí a parte da caridade fica para depois, né? Sendo que é isso que me faz conectar com tudo isso e me manter cada vez mais forte para eu poder continuar seguindo esse caminho. De qualquer que seja o aprendizado de qualquer um, né?
Aí eles dão um alerta e falam assim: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Então, está reforçando ali. Vamos trabalhar isso de coração. Abre seu coração, deixa essa energia chegar até você. Vamos trabalhar dessa forma, né? E aqui no finalzinho fala exatamente isso, ó, que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Então, o caminho está aí, o ensinamento está aí. Aí a gente tem a opção de segui-lo ou não. De repente, eu esqueço tudo isso e falo, isso é uma grande bobagem, eu vou deixar para lá, Tini. Opção sua. Sem problema nenhum. Só que quem vai se prejudicar ou quem vai demorar mais para alcançar alguma coisa é você mesmo, né? Então, aí o caminho está sendo... a gente entende dessa forma que o Evangelho, ele é um direcionador, é um orientador nosso em relação a muitas coisas que a gente tem que estar repensando, recordando, fazendo essas reflexões a respeito de várias coisas que a gente tem de comportamento e de atitude na nossa vida, né? Para que a gente evolua realmente, entenda qual é esse processo, né? Como é que eu consigo evoluir mais rápido? Então, tá lá o Evangelho várias vezes e vários colegas que vêm aqui em determinadas quintas-feiras, conversar e explanar sobre isso, para a gente poder entender tudo isso, né? Algumas frases também que eu encontrei na internet que eu acho que vai complementar o que eu estava falando. Seja humilde, pois até o sol, com toda a sua grandeza, se põe e deixa a lua brilhar. Então todo mundo pode brilhar. Não queira só você brilhar, porque não vai dar certo isso não, né? Seja humilde para admitir teus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Essa é a parte mais fácil, né? Eu admiti que eu tenho erro, eu sei que eu errei, mas eu não faço diferente. Aí não adianta nada. Vai errar de novo, vai tropeçar de novo, vai dar o mesmo problema lá na frente, e aí você vai de novo pedir desculpa, vai falar, olha, eu reconheço o meu erro, realmente eu fiz uma grande besteira. Tá bom. E daqui para frente? Vai parar de fazer a besteira ou vai continuar? Não, vou parar. Verbalmente ou de coração? Porque se você não parar de coração, não vai adiantar nada não. Tem que parar de comportamento mesmo. Muda. Seja uma outra pessoa. Isso é o que a gente chama de reforma íntima, que muitas vezes na casa, de acordo com os tratamentos, é orientado, é pedido para a pessoa mudar toda a forma de pensar, que tem que mudar algumas coisinhas, porque isso vai fazer com que você mude a sintonia, que você mude toda a sua forma de pensar, seu comportamento. E aí os erros todos, não importa que você errou, ninguém está julgando o seu erro. Se ele é pequeno ou ele é grande, não é isso que importa. O que importa é você admitir, ter essa inteligência para você entender o que foi que aconteceu com aquilo. Entendeu? Ótimo. Já viu que aquilo não deu certo? Muito bem. Então agora, como você aprendeu, seja mais maduro ainda e mais corajoso ainda e não faça mais. Mude isso, que é a parte mais difícil. A gente está sempre escorregando. Quando vê, está fazendo errado de novo. Aí fez errado de novo, a espiritualidade fala assim, bom, tá bom, a gente vai te ajudar de novo. Mas, já sabe, né? Não é que repete de ano, mas vai ter que repetir a lição. Palavras que eu encontrei do Papa Francisco.
O primeiro em pedir desculpa é o mais valente. O primeiro em perdoar é o mais forte. E o primeiro em esquecer é o mais feliz. Então a gente tem que perdoar de coração. Esquecer aquilo que foi feito de mal para você e que te deixou chateado, amargurado, irritado. Isso só vai te fazer mal. Não fique mais com isso. Resolveu a questão? Entendeu? Perdoou? Deixa para lá. Esquece isso. Passou. Se você fica trazendo isso de volta à tona e remoendo de novo, é porque você não esqueceu. E se você não esqueceu, como é que você vai atrás da felicidade? Como é que você vai ter paz de espírito, que a gente fala? Não vai ter. Vai ficar o tempo todo com N coisas te incomodando e te trazendo desconforto. Né? Era isso aí que eu tinha preparado para o dia de hoje, para a gente estar refletindo a respeito da historinha da humildade. E eu acho que assim, como o tema era qual a importância da humildade, eu espero ter deixado mensagens e a gente ter feito uma reflexão e eu ter conseguido direcionar vocês para uma forma de pensar que vale muito a pena a gente trabalhar e batalhar por essa humildade. Não é fácil. Experiência própria. Muitas vezes, por mais que a gente queira ser humilde, quando a gente se depara, a gente não está sendo humilde. Eu estou colocando o meu orgulho à frente. E aí isso vai me atrapalhar. E aí eu posso fazer com que as pessoas ao meu lado também não fiquem bem com tudo isso. Né? Então tem hora que eu vou ajudar. E tem hora que eu vou precisar de ajuda. Nunca vai existir um momento onde eu sou totalmente dono de tudo e eu nunca vou precisar de ajuda. Tem hora que eu vou precisar de ajuda, sim. Muitas vezes a gente está tentando resolver N situações e não consegue. Aí a gente vem pedir auxílio na casa, de apometria. Não estou conseguindo resolver, preciso de ajuda. Por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu saiba N coisas a respeito de energia, disso, daquilo, tem hora que eu não consigo resolver, gente. Né? Foge ao meu controle. Independe, eu não estou conseguindo visualizar aquilo ou ter uma solução. Isso não é demérito nenhum. Isso é uma coisa que eu acho que é importante. Você não tem que se sentir humilhado pelo fato de você pedir ajuda e auxílio ao próximo. Isso não é humilhação. Isso é ser humilde. É trabalhar a humildade. Porque você está dando oportunidade para que outra pessoa possa, de certa forma, te retribuir alguma coisa. Que às vezes ela está ali e às vezes é só uma ajuda, é só um ombro amigo que vai te ouvir. E tudo isso está valendo. Porque caridade, a gente já teve a oportunidade de ver algumas vezes e conversar, nem sempre é uma coisa que você tem que fazer uma doação de valores altíssimos ou de uma quantidade enorme de cestas básicas, que é isso que é caridade. Caridade não deixa de ser material, mas a caridade mais difícil é a caridade que a gente tem que dar no sentido moral, né? No sentido de assistência, de auxílio, de entendimento ao próximo, de querer ouvir ao próximo, de perdoar e respeitar o próximo. Isso é caridade. Que muitas vezes a gente acaba não fazendo. Não é verdade? Então fica aqui um momento nosso de reflexão e numa próxima oportunidade a gente pode estar conversando mais um pouquinho, tá bom? Eu agradeço a paciência de todos, espero não ter sido muito cansativo.
Eu não gosto de colocar muito texto, mas não tinha muito como eu não colocar um pouquinho de texto em relação ao Evangelho, né? Mas eu espero não ter sido tão cansativo em relação ao tema. Tá bom, gente? Obrigado, até uma próxima. Muito bom. Gente, ai, meu pai. O Tini não pode mais vir aqui na casa, né? Dar esses puxão de orelha na gente. A humildade é tão difícil da gente conseguir mesmo. Mas enquanto ele estava falando, eu estava me lembrando de uma coisa que me chamou muita atenção. Quem daqui assistiu aquele filme Avatar? Quem não assistiu, procura para assistir, porque é muito bom. Tem um momento nesse filme que eles deitam aquela cientista embaixo daquela árvore da vida, que eles dizem que é a árvore da vida, e a ramificação da terra, da raiz da árvore, vai envolvendo o corpo dessa cientista, porque ela, enfim, tinha desencarnado. Esse pedaço desse filme, essa cena, me remete ao seguinte. Gente, nós estamos na Terra, né? A Terra é um ser que pulsa, tem uma energia enorme. Todos nós, seres humanos, estamos ligados de um jeito ou de outro pela energia do planeta que nós estamos. Tem como não sermos todos irmãos? E tem como não buscar a humildade para reconhecer isso e dizer: você é minha irmã, você é meu irmão, todos aqui somos irmãos, né? Vamos pensar dessa maneira. O orgulho que a gente tem de algo que a gente conquista com o nosso esforço é ótimo, é maravilhoso, nos faz muito bem, né? Deixa a gente assim para cima, bota a gente para cima, contanto que ele não seja exacerbado. Mas a humildade, essa é mais difícil mesmo. O orgulho é mais fácil. A gente consegue sentir orgulho das coisas mesmo. Mas a humildade, essa, da gente falar assim: puxa vida, me perdoe. Fui eu que errei. Às vezes isso é tão difícil de falar, né? Não é? A gente sabe que errou. Mas o amor próprio, né? O orgulho, não deixa a gente admitir. Ai, meu pai. Nessa minha idade, até hoje, eu ainda sinto isso. Quer dizer, eu tenho bem pouco tempo para aprender que eu tenho que ter humildade dentro de mim para vencer a mim mesma, né? Porque eu não vou vencer nenhum de vocês, vou me vencer. É a minha energia que tem que ser vencida. É o meu orgulho, a minha vaidade, tudo isso, né? Então, o Tini trouxe um tema hoje que dá o que pensar, né? Tá bom? Então, paciência, vamos levar isso para casa, né? E vamos tentar fazer disso também algo para a gente conquistar. Né? Mais uma conquista. Se a gente não é humilde, vamos tentar ser. E assim nós vamos, então, nos preparando mais uma vez para receber a energia salutar do passe que cada um de nós vamos tomar. E agradecer também por toda a espiritualidade, aquela que intuiu o Tini a fazer trazer toda essa mensagem para nós. E receber das passistas lá embaixo deles, dos médiuns que vão transmitir o passe, ajudados pelos espíritos que estão todos lá,
E também, gente, aquela sala fica pequena para caber todos os nossos protetores lá dentro. Porque eles também vão lá nos abençoar. Preparando então o nosso espírito para receber as benesses do passe que vamos trazer. Vamos agradecendo por essa oportunidade de mais um aprendizado. E elevando o nosso pensamento a Jesus. Jesus, amado Mestre, abençoe os nossos passos, abençoe as nossas atitudes, corrige, Senhor, os nossos pensamentos, guia-nos através das veredas das quais ainda temos que passar. Ilumina sempre, Senhor, os nossos pensamentos, para que possamos, a partir dos conhecimentos que vamos adquirindo, a partir da sua bondade e compaixão, penetrando fundo em nosso coração, em nossa mente, nos transformar nos filhos que precisamos ser para Deus nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.